O curioso caso de Benjamin Button, de F. Scott Fitzgerald, capítulo 11. O primeiro filho de Roscoe Button nasceu em 1920. No entanto, durante os festejos inerentes, ninguém achou adequado mencionar que o rapazinho encardido, que aparentava cerca de 10 anos e brincava pela casa com soldadinhos de chumbo e um circo em miniatura, era o próprio avô do bebê. Ninguém antipatizava com o rapazinho, em cujo rosto fresco e alegre havia uma sombra. Apenas uma sombra de tristeza. Mas para Roscoe, a presença dele era uma fonte de tormento. De acordo com a gíria de sua geração, Roscoe não considerava o assunto eficiente. Parecia-lhe que o pai, ao recusar-se a aparentar 60 anos, não se comportara como um macho de sangue bem vermelho. Esta era a expressão favorita de Roscoe, mas sim de modo curioso e perverso. Na realidade, pensar no assunto por meia hora que fosse o deixava à beira da insanidade. Roscoe acreditava que os bagunceiros deveriam manter-se jovens, mas aplicar a norma em semelhante escala era, enfim, contraproducente. 5 anos depois, o rapazinho de Roscoe tinha idade suficiente para brincadeiras infantis com o pequeno Benjamin, sob a vigilância da mesma ama. Roscoe levou ambos para o jardim da infância no mesmo dia e Benjamin descobriu que brincar com fitas de papel colorido, fazer tapetes correntes e belos e curiosos desenhos era fascinante. Uma vez teve mau comportamento e ficou de castigo num canto. Então, chorou por causa do castigo. Mas na maior parte do tempo havia horas divertidas na alegre sala, com o sol a entrar pelas janelas e a mão bondosa de senhorita Bailey a pousar um momento, de vez em quando, no seu cabelo bagunçado. O filho de Roscoe passou para o primeiro ano um tempo depois, mas Benjamin permaneceu no jardim de infância. Sentia-se muito feliz. Às vezes, quando outras crianças falavam do que fariam quando crescessem, perspassava uma sombra pelo pequeno rosto de Benjamin, como se ele compreendesse, de modo vago e infantil, que nunca partilharia aquelas coisas. Os dias fluíam monotonamente. Ele voltou, pelo terceiro ano, para o jardim da infância. Mas tornara-se agora pequeno demais para compreender para que serviam as reluzentes folhas de papel. O professor falava com ele, mas, embora tentasse compreender, Benjamin não entendia absolutamente nada. Tiraram-no do jardim de infância. A sua ama, Nena, com seu vestido engomado de algodão listrado, tornou-se o centro do minúsculo mundo dele. Nos dias ensolarados, passeavam no parque. Nena apontava para um grande monstro cinzento e dizia: elefante. E depois Benjamin repetia, e à noite, quando o despiam para se deitar, ele não cansava de
lhe repetir em voz alta: elefante! 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 Às vezes, Nena o deixava pular em cima da cama, e isso era divertido porque, se sentamos de modo exatamente certo, depois ficamos de novo em pé e, se dizemos durante muito tempo enquanto pulamos, obtemos um agradável efeito vocal. Ele adorava tirar uma grande bengala do cabide e andar por ali batendo com ela em cadeiras e mesas, dizendo: luta! 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 Quando havia pessoas presentes, as senhoras idosas riam-se dele, com um riso que lembrava um cacarejo, o que lhe interessava, e as senhoras jovens tentavam beijá-lo, o que ele consentia com plácido enfado. Quando o longo dia terminava, às 5 horas, ia com Nena para o andar de cima e deixava-se alimentar às colheradas com papas de aveia e comidas moles. Não havia recordações penosas no seu sono infantil. Não lhe acudiam lembranças dos seus arrojados anos na faculdade, dos anos esplendorosos em que fizera palpitar o coração de muitas jovens. Havia apenas as laterais brancas e seguras de seu berço, Nena e um homem que o visitava de vez em quando, e uma grande bola cor de laranja para a qual Nena apontava pouco antes da sua hora de dormir e a qual chamava de sol. Quando o sol se punha, os olhos dele ficavam ensonados. Não havia sonhos que o assombrassem. O passado, o ataque selvagem aos seus homens que subiam a colina San Juan, os primeiros anos de seu casamento, quando trabalhava até tarde no crepúsculo do verão, na movimentada cidade em que vivia com a jovem Hildegard, a quem ele amava. Os dias anteriores a isso, em que ficava fumando com seu avô noite adentro na velha casa sombria dos Buttons, na Monroe Street. Tudo isso desapareceu, como se fossem sonhos irreais, como se nunca houvessem existido. Não lembrava com clareza se o leite estava morno ou frio na última vez que tomara, nem como os dias passavam. Havia apenas o seu berço e a presença familiar de Nena. E então ele se esqueceu de tudo. Quando estava com fome, chorava. E isso era tudo. Durante as tardes e as noites, ele apenas respirava e havia sobre ele suaves resmungos e murmúrios que ele mal ouvia. Odores levemente diferenciados, luz e escuridão. Então, tudo ficou escuro e seu berço branco, os rostos sombrios que se moviam sobre ele e o aroma doce e morno do leite se desvaneceram por completo de sua mente. Se você gostou desse áudio, deixe seu like, compartilhe, deixe também seu comentário e se inscreva no canal, ativando o sininho para ser avisado dos próximos vídeos. Um grande abraço e até a próxima!